Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Ateliê Deusimar. No vídeo de hoje estarei passando essa boneca para vocês, essa linda bonequinha, né, essa fofurinha articulada, olha só. É uma ideia parecida com a boneca do vídeo anterior. Ela é uma boneca inspirada nas bonecas Waldorf, apenas inspirada, viu gente? Ela é feita não com lã de carneiro, ela é feita de fibra de silicone antialérgica. É só uma inspiração, né, que dá esse formato de rostinho, né, que é uma bonequinha para a criança brincar. Então ela é feita com bordados, toda embutida, as costuras, não tem nada que possa soltar, né, que prejudique alguma criança. Então ela pode usar como brinquedo normalmente, tranquilamente. Só você não pode estar vendendo ou fazendo ou passando a ideia de que é uma Waldorf, porque ela é apenas inspirada nessas bonecas. Então, né, uma ideia um pouquinho diferente do outro vídeo. Essa já é articulada, ela é menor, ela tem 25 centímetros aproximadamente, né, vai até 26 ou 28, dependendo da altura do cabelo que você colocar, né, e o tamanho dela é ideal pro Moisés, que tem no vídeo aqui do canal também. Então quem já recebeu o molde, na verdade o molde não, as medidas para fazer o Moisés, que ele é feito com medidas, não com molde, quem já tem as medidas, já fez o Moisés, esse tamanho de boneca encaixa perfeitamente, fica até menorzinha que o Moisés. Porque a boneca do outro vídeo é uma outra boneca que não é ideal para aquele Moisés, por causa do tamanho dela, que é 35, 36 centímetros, se eu não me engano. Então essa aqui dá legal. Então a gente vai estar fazendo a bonequinha, a roupinha também, né? Uma blusinha, uma fraldinha. Tudo certinho para vocês. Deixa eu apresentar os moldes rapidamente. Só lembrando que as regras para estar recebendo o molde desta boneca, você tem que estar inscrito no canal. E depois você tem que deixar o seu e-mail nos comentários do vídeo. Não me deixe pedido de molde através de Instagram, através de via direct, através de Facebook, que quem manda é o administrador do canal, não sou eu. Então, pedindo por lá, dificilmente você vai receber. Já houveram casos de pessoa reclamar no meu Facebook que não recebeu, fez todos os procedimentos e não recebeu. Não façam isso, por favor. Então, se você deseja esse molde, vai ser disponibilizado gratuitamente, né? Peça via e-mail, via comentários, o administrador manda o molde para vocês. Se demorar, tem um pouquinho de paciência que vai chegar, porque tem muita coisa para a gente estar administrando e fazendo, certo? Mas com maior alegria e prazer a gente tá compartilhando o nosso conhecimento, o que a gente descobre, o que a gente teve dificuldade no início como bonequeiro, a gente vai passando também, né, tirando dúvidas, e a gente também aprende quando a gente ensina, e a gente também é muito abençoado quando a gente abençoa as pessoas, por isso é com alegria que eu estou abençoando com esse molde as pessoas que desejarem, né. Só peço para ter cuidado, assim, porque tem pessoas para não abusar, que é muito, muito difícil, é muito triste quando a gente vê pessoas que abusam da boa vontade da gente, né. Eu peço essa compreensão de todos. Então se inscreva no canal, compartilhe e receba os moldes e vamos bonecar. Deixa eu estar apresentando o molde. O molde é o seguinte, nós temos o molde do corpinho, frente 2 vezes, aqui a barriguinha, a lateral, costas 2 vezes, bumbum e aqui a lateral. Bracinho articulado, deixa eu ver a perninha articulada. E os moldes da cabeça, primeira capa, segunda capa. Então percebam que é um pouquinho diferente da boneca do vídeo anterior. O vídeo anterior eu usei essa capa aqui 2 vezes, como primeira e como segunda capa, porque a boneca era careca. Nesse caso a boneca vai ter cabelo, e eu tô usando esse modelo de capinha, ela vai ser costurada em cima, dessa forma. Então deixa eu mostrar aqui como é que é usado, como é que é feito para vocês entenderem. A gente vai precisar de um retângulo, um quadrado, aliás, de manta. Manta é uma manta acrílica sem resina, 28 por 28. Ela pode ser 100, pode ser 200, a manta que você tiver aí, né, sem resina, porque com resina ela fica dura demais para você passar a agulha depois, não tem condições. Então, vamos fazer a nossa bola de fibra de silicone. Pega uma quantidade assim, põe aqui, junta as pontas para formar a cabeça.
Pronto. Feito isso, você tem aqui, ó, a primeira capa, que é feita com esse molde. Passei uma costura em volta, né, ela dupla. Desvira. E essa é a minha primeira capa, que pode ser feita em qualquer malha, desde que a malha estique bem para todos os lados. Tem que esticar bastante a malha. Então, vamos colocar isso aqui dentro. É uma boneca simples, ela é um pouquinho trabalhosa, mas é simples de se fazer, só tem um pouquinho de paciência e fica um resultado muito bom. Pronto, depois que a gente faz isso, fica assim aberto, né? Se necessitar colocar um pouquinho mais de fibra aqui dentro, tá aberto, mas vamos conferir a medida primeiro, para ver se necessita ou não. Ajusta bem aqui dentro. E vamos estar fazendo isso. Então, eu vou estar conferindo a medida. O ideal dessa medida aqui é 25 centímetros do diâmetro. No molde vai indicando. E atenção ao vídeo, né? Dúvidas, o vídeo esclarece tudo. Não... Ó, aproximadamente 25. Tá com 24,6, 24,5 mais ou menos. 25 é o ideal aqui, mas tá ótimo. Então, a gente vai amarrar aqui embaixo, que seria a parte do pescoço. Vamos usar fio encerado, porque é muito resistente e você vai precisar colocar muita força aqui, né, nessa parte. Então, não pode ser qualquer linha para não quebrar. Então, use fio encerado, aquela linha de sapateiro, o que você tiver aí que seja bem resistente. Agora, eu vou precisar trazer contra mim só para eu apertar esse nozinho aqui, que eu não vou conseguir sem trazer contra o meu corpo. Vamos sempre estar conferindo as medidas, viu, gente? Ver se tá certinho, ver se não fugiu nada. A mesma medida permanece assim, do pescocinho até aqui tem 10, mais ou menos. Virou essa bolinha aqui. Agora, nós vamos amarrar na linha dos olhos. Fazer aqui uma linha para os olhos e depois uma linha assim. Fio encerado, vamos lá. Da mesma forma... Deixa eu fazer logo a dos olhos. Vou trazer contra mim novamente, só para amarrar rapidamente. Então, uma vez que amarramos a linha dos olhos, agora a gente vai passar a linha aqui para a parte de cima, né? Para formar a nuca. Dessa forma aqui. A gente põe a linha aqui embaixo, traz aqui junto com a costura aqui assim, e vou dar um nó aqui em cima. Pronto. Então, eu amarrei assim também, dessa forma aqui. Como ficou. Já tá dando o formato da cabecinha, né? Então, vamos dar mais um nó para não correr o risco de soltar. E mais um. Vou ficar o mais seguro possível, né? Soltar não solta não, porque é muito difícil soltar. Essa linha encerada, ela gruda bem. Não solta com facilidade. Então, é essa aqui a ideia. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos costurar essa linha que nós colocamos aqui. A gente tem que garantir que ela não saia do lugar. Mesmo que essa boneca venha a ser muito utilizada depois para uma criança, essa linha não sairá do lugar. A gente vai fazer o que chamam de sutura, né? Que é essa costura aqui, com pontos invisíveis, assim. Aqui eu vou usar a linha 10, linha de pipa, dupla. E vou começar por aqui. Eu vou fixar aqui nesse ponto aqui da orelha, digamos assim, essa linha aqui. Então, eu vou dar uns pontos aqui, trazer ela aqui pra costura, né? Bem pra costura. E nós vamos fixar ela aqui. Então, dou uns 2 ou 3 pontos aqui, ó. Dou uma fixada nela aqui, pegando a linha, o cruzamento das linhas. Aqui sobe, aqui pra cá, e aqui vai na horizontal, que é dos olhos, elas se cruzam aqui. Então, a gente pega esse cruzamento aqui e trava as duas aqui. Dá uns pontos aqui só pra ela ficar bem travadinha aí. Pronto, agora a gente vai fazer os nossos pontos invisíveis.
Já tem um vídeo aqui no canal mostrando bem como é que faz o ponto invisível, bem simples de fazer. E a gente vai fazer esse ponto invisível toda a volta. Aliás, toda a volta não, daqui da orelha a orelha. Porque depois a gente vai descer essa linha pra cá. Então ela não vai precisar, ela não tem como deixar ela presa não, essa parte aqui não. Então vamos fazer o ponto invisível de orelha a orelha, depois a outra volta, depois que a gente baixar aqui. Vou passar aqui primeiro, na linha dos olhos, depois eu mostro como é que faz a outra. Ponto invisível. De orelha a orelha, como eu disse, passei o ponto invisível aqui. Eu escondi e travei a minha linha de amarração. Cheguei aqui, eu travei novamente aqui na orelha, né, digamos assim, para segurar o cruzamento das linhas. E agora eu vou com ponto invisível nesse sentido. Aqui, eu já posso baixar essa linha. Dessa forma assim. Só puxar ela aqui. Para dar o formato da nuca. Assim. E a gente vai dar continuidade aos nossos pontos invisíveis agora aqui. A gente vai pegar toda essa parte aqui de cima. Vai passar aqui também. E travar toda essa linha aqui para que ela não saia do lugar. Porque quando a gente for colocar a segunda capa, tem que estar tudo firme aí para não sair. Então, vamos continuar aqui com os nossos pontos aqui de onde tinha parado. Fazer toda a volta novamente. Esse é o resultado depois que nós fizemos toda a costura, toda a sutura, né, com ponto invisível. Ficou assim. Formatinho da cabecinha, né? Essa parte do pescoço que ficou o excesso e tal, você dá uma amarra para ficar mais fininho, para ficar mais organizado, assim. Depois vem aqui e corta todo esse excesso. A gente não vai precisar mais disso aqui, né? Então você amarra primeiro para ficar bem organizado. Para ficar um pescoço assim durinho e organizado, né? Então você faz isso aqui. Deixa eu tirar essa parte de excesso daqui. Então ficou assim. Próxima etapa. Nós vamos colocar o nariz para ele ficar embutido, para ele ficar por dentro, né? Bem pequenininho, gente, o menor que você conseguir. Um mini fuxico. Esse aqui tem menos de 1 centímetro, tem aproximadamente meio centímetro. É bem pequenininho mesmo, veja a proporção aqui. Porque se colocar muito grande, fica um narigão feio por dentro. A não ser que você goste desse narigão maior, né? Eu pessoalmente prefiro o menorzinho. Então, você vai achar o meio aqui. Faz isso, ou mede. Só passar essa medida completa aqui, como ficou, pra vocês terem uma ideia, depois que a gente amarra com quanto que fica. Fica com 22, depois que amarra, assim. E aproximadamente 8, assim, depois de ela amarrada, né? Achou o meio, deixa eu ver quanto tem aqui, de orelha a orelha. Tem 9, o meio, então mais ou menos 4,5, né? 9, 4,5 seria o meio. Deixa eu colocar aqui um alfinete só para ter uma ideia de onde eu quero esse nariz. Então é mais ou menos isso. Deixa eu olhar de cabeça para baixo para ver se não tá. Porque às vezes você achou a medida certinho, mas a olho tem que estar harmônico, né? Então é aqui que eu vou colocar o nariz, exatamente aqui. Você pode costurar com pontinhos pequenos ou colar. Porque como vai ficar aqui por dentro, não tem problema de colar. Eu vou colar, que é mais rápido e agiliza bem pra mim. Deixo aqui, um pouquinho de cola.
Tem que fazer esse processo antes de colocar a segunda capa, né? Pra ficar aquele narizinho bem bonitinho embutido. Aqui. Segura um pouco pra cola segurar. É só um nariz bem pequenininho. Pequenininho, aí vai dar esse efeito aqui, né? Bem minúsculo. Só a marquinha mesmo. Então, o menor que você conseguir. Um fuxiquinho bem pequeno, enche ele e faz isso aqui. Se você tiver dificuldade com o tamanho, pega uma meia pérola número 6, encapa ela. Se for mais fácil para você, e põe aqui. Né? Se tiver dificuldade no fuxiquinho. Agora, a nossa segunda capa já é no tom de pele escolhido. Tá? Porque essa primeira capa pode ser um tom... Eu uso branco sempre, porque ele é um tom neutro, né? Não vai interferir no tom de fora. Essa aqui é no tom de pele da boneca, já que você escolheu, né? Malha de algodão fio de 30 que eu tô usando, mas pode ser o 24, pode ser outro tipo de malha também. Desde que ela estique, ó. E ela estica nesse sentido, ó. Mais do que nesse, no meu caso. Mas se você tiver uma que estica para todos os lados, também tá valendo. Vou desvirar ela. E a gente vai encapar agora a cabeça. Deixa eu só desvirar aqui. Olha só como é. Então, a costura tá aqui nessa parte redonda e aqui tá a parte que foi dobrada da malha. A parte da costura vai ficar para trás e essa parte aqui para frente. E nós vamos vestir. Agora um processo. Porque tem que esticar bem a malha por causa disso aqui. Então, a gente vai fazer isso aqui. Coloca assim. Costura para trás, viu? E agora vamos ter que passar essa cabeça aqui nessa malha. Por isso a importância dela esticar bem, principalmente na parte horizontal. Eu vou ter que puxar contra mim para poder colocar. Só um momento. Assim. Então essa parte de costura ficou para trás, aqui na frente não aparece nada, né? Então nesse modelinho aqui não dá para ela ficar carequinha por conta dessa costura que a gente vai fazer aqui em cima. Né? Em compensação, você tem um pouco menos de malha para você amarrar aqui no pescoço, fica mais ajustadinho. Então, aqui a parte de cima a gente faz isso, junta aqui. Vou prender aqui com alfinete, mas a gente vai costurar essa parte de cima, né? Faz assim. Bem ajustadinho, puxa bem. Depois que a gente amarrar o pescoço, se tiver necessidade de ajustar mais ainda essa parte de cima ou não. Olha só. E agora a gente vai precisar amarrar aqui no pescoço, como a gente fez antes. Aqui nesse caso, eu vou usar uma linha marrom. Ela não chega a ser bem o tom da pele não, mas ela é a mais próxima que eu tinha. Se você só tiver branca, também não tem problema, porque depois ela vai sumir, né? Quando você embute o pescoço dentro do corpinho, essa linha não vai aparecer. Mas eu prefiro trabalhar sempre nos tons, de preferência, porque dá uma qualidade melhor no acabamento, né? O acabamento da boneca é tudo, viu, gente?
Então, a gente vai fazer essa amarração aqui. E depois a gente vai bordar os olhos, vai costurar essa parte de cima primeiro, né? Deixa eu amarrar aqui. Pronto, eu usei fio encerado, usei só que agora o marrom. E amarrei aqui no pescoço. Aqui o pescoço você vai fazer da mesma forma que você fez antes. Tira o excesso de linha aqui, né? Dá uma amarradinha aqui na ponta ou costura pra ficar bem justinho aqui assim. Pra na hora que você for colocar dentro da boneca esse negócio não abrir. Eu vou costurar depois. E agora eu vou fazer essa costura aqui. Você pode usar pontinhos invisíveis, pode dar uns pontinhos pra fazer essa costura aqui assim. E a gente já pode marcar os olhinhos pra bordar, né? Os olhinhos aqui. Você vê uma distância que agrade os nossos olhos. E você põe os alfinetes para que não tenha erros, marque com o alfinete primeiro, ó. Aí você verifica se tá olha de cabeça para baixo, se não tá torto, porque às vezes nossos olhos nos enganam. Olha de cabeça para cima, se tá bonito. E depois a gente faz a marquinha da boca, que também faz os pontinhos, né? Eu vou fechar essa parte aqui e fazer depois um olhinho, né? Primeiro eu vou fechar aqui, depois eu volto para mostrar como é que a gente vai fazer esses olhinhos aqui. Só um momento. Pronto, depois que eu fechei aqui, eu fiz uns pontinhos para fechar, né? A parte de cima da cabeça. Fechei aqui para me facilitar quando eu for colocar dentro da boneca. E marquei com a canetinha, com a caneta fantasminha, os olhos, né? Eu tirei o alfinete que estava aqui e marquei com a canetinha para me auxiliar e já fiz a marcação da boca. Então, o bordado é simples também. Vou fazer aqui um olho, uma agulha comum, viu? Fininho, o mais fino possível, porque essa malha de algodão, se você usar uma agulha muito grossa, ela tende a esgaçar, ela rasga. Então, uma agulha fina, que caiba essa linha. Essa é uma linha assim, uma linha simples, de aquelas linhas de crochê, não dá mais grossa, tá? Dá mais fina, dá comum, né? Uma linha comum. Esse tom para fazer os olhos, e a boquinha eu faço com ponto atrás. Então, eu vou estar fazendo aqui um olhinho e depois a gente faz o restante. Eu entro em qualquer ponto da cabeça, saio aqui na marcação que eu fiz. Eita. Muito cuidado para não esgaçar a malha. Então, é um olhinho simples. Entrei lá em qualquer ponto, saio aqui. Esse olho, você vai só encostar a agulha aqui, chama de nó francês, se eu não me engano, isso. É um ponto de bordado, né? Rococó, é assim. Você fez isso, segura aqui para uma, duas, três voltinhas. Duas voltinhas. E entra com a agulha no mesmo lugar aqui. Deixa eu ver se tá certo, só um momento. Eu preciso entrar com a agulha no mesmo lugar, o ponto ficar bem certinho. E volto pra cá. Olha só. Fica o olhinho certinho, deixa eu só dar uma ajustadinha aqui nesse ponto. Olhinho marcado bem certinho. Pra não ter nenhum risco, eu travo ele aqui. Isso aqui é só pra segurar o olhinho, né? Pra ele não sair mais do lugar. Então, se eu quiser uma sobrancelhazinha como essa, eu ponho. Se não, não é necessário. É só um ponto de um lado pra outro, a sobrancelha. Né? A gente pode fazer até depois, sem problema.
Já posso ir pro outro lado. Eu vou pra lá. Eu faço esse caminho para não correr nenhum risco de ficar torto nem nada, né? Para não ir direto, e a agulha também é curta para ir direto pro outro olho. Daqui fica mais perto para mim. Então eu venho aqui pro outro olho fazer a mesma coisa. Foram 2 pontinhos que a gente fez lá, 2 voltinhas na agulha. 1, 2 voltinhas na agulha, para ficar o mesmo tamanho de ponto. Vamos voltar para lá. Da mesma forma. Puxa direitinho para ficar o mesmo tamanho de ponto. Olha só. Tá vendo? Vou travar aqui em cima. Eu dou esse ponto aqui para travar para não sair mais do lugar. Porque depois eu posso fazer minha sobrancelha com muita tranquilidade. Então, como ele vai ter cabelo, eu vou trazendo esses pontos aqui pra cima, né? Naquele outro vídeo que nós temos no canal, era careca, não tinha essa costura, era um outro molde, né? Aqui da segunda capa, e os pontinhos eram pra baixo. Nesse caso aqui a gente tem mais tranquilidade pra trabalhar nessa área do rosto. Então, pra fazer a sobrancelha, eu vou marcar aqui com a minha canetinha. É sempre bom marcar antes com a canetinha pra você ter noção. Se não vai ficar torto, se não vai ficar feio, né? E essa é uma canetinha que apaga com ferro quente ou com secador. Então, se você não gostar com a sobrancelha, você não é obrigado a fazer. Você pode simplesmente passar o ferro e tirar. Eu vou colocar a sobrancelha. Assim. Então, eu vou só fazer essa primeira sobrancelha aqui. A boca, como eu disse, é o mesmo sistema. Você começa aqui de cima e vem pra cá e vai fazendo pontinho atrás até chegar no outro lado e trava aqui em cima. Então, eu vou finalizar aqui as sobrancelhas, finalizar essa parte aqui. E eu volto pra gente trabalhar o corpinho, ok? Bom, voltando aqui, finalizei o outro olhinho com a sobrancelha e também fiz o ponto atrás aqui na boca, né? Todos começados aqui por cima pela cabeça, já que a gente vai colocar cabelo nessa cabecinha aqui. Eu usei essa linha aqui também comum de crochê para fazer a boquinha. Foi a mesma que eu usei pro olho, né? Em outro tom. Então fica assim a nossa cabecinha finalizada. Agora a gente vai trabalhar o corpo. O corpo é o seguinte. Aqui eu já desenhei os moldes aqui no tecido. Os moldes são esses do corpinho. E essa parte aqui gordinha é o bumbum. Eu passei aqui uma costura, né? Como é que foi feito? Assim. É um sanduíche também, né? A malha aqui dentro, direito com direito da malha, e TNT por fora para delimitar, para não ficar muito, não encher demais, né? Fica mais firme. Então esse molde tá 2 vezes costas, né? Costurei aqui na parte do bumbum. A frente são 2 vezes também, costura aqui na parte da barriga. Essa é a primeira etapa do corpinho. Braços, da mesma forma, deixar a abertura aqui para encher. Também o sanduichinho. E as pernas. As pernas, como era muito cheia de curvinha, eu deixo a abertura para encher aqui embaixo do pé. É o lugar menos curvo que tem, que fica tranquilo de deixar a abertura. Mas se você quiser fechar totalmente, depois fazer uma aberturinha aqui, você pode fazer também. Mas é uma questão mais delicada, que você tem que ter cuidado para não errar na hora de fazer dessa forma, né? Eu acho prático dessa forma aqui, de deixar já a abertura aqui embaixo do pé, que também não dá nenhum problema de deixar aqui embaixo. Então é isso. Aqui na parte do corpo, a nossa boneca vai ser articulada. Você pode já fechar o corpinho numa boa,
né? Unir essas duas partes, a parte da frente, que é a parte da barriga, com a parte do bumbum, que é a parte das costas. É só abrir, ela fica assim, ó. E no momento de colocar a etiqueta, é nesse momento aqui, que você tá fechando, tá unindo as duas partes das costas. Você pode deixar a etiqueta em qualquer ponto aqui, a sua etiqueta, se você tiver com a logo, né? Fica assim. Esse vai ser o bumbumzinho. E aí nós vamos unir a frente com a parte de trás. Assim. Costura com costura aqui em cima. Vamos alfinetar. Depois a gente costurar toda a volta. Vamos unir direitinho. Aqui embaixo, na parte de baixo aqui, costura com costura também. Assim, pra ficar bem certinho. Alfineta. Aqui. Assim. Então aqui a gente costura toda a volta do corpinho, une essas partes. Já deixa assim, como ela vai ser articulada, você já pode fechar 100%. Né? No caso do outro vídeo, que não era articulado, a gente já encaixava os bracinhos e as perninhas aqui nessa etapa. Nesse caso não necessita. Podemos fechar 100% e deixar a abertura só aqui nessa parte superior do corpinho. Então passa-se a costura nessa. E esse aqui eu já até costurei. Então na próxima etapa, o que a gente vai fazer? Fazer essa costura, encher todo o corpinho, desvirar e encher perninhas e bracinhos. Já até tenho aqui iniciado assim, ó. Ele fica macio, não muito mole. Porque se ficar mole demais, logo, como é um brinquedo, a criança vai manusear muito. Então isso pode amolecer com mais facilidade. A questão de ficar mais durinho dura mais tempo. Né? Uma qualidade de trabalho, digamos assim. Aqui o bracinho. Vou fazer a mesma coisa com o outro, né? Desvirar e encher. Vou passar essa costura, desvirar e encher, pra gente poder montar com a nossa cabeça. Vamos dar continuidade então. Bom, agora já enchi essa parte, né? Eu fiquei de desvirar, encher. E o corpinho fica assim, ó, barriga e o bumbum. De frente assim. E aqui, ter cuidado de deixar um espacinho para que a gente possa depois encaixar o pescoço aqui, ó. Encher, mas sempre deixando esse espacinho aqui pra gente tentar encaixar o pescoço aqui. Então, o que a gente vai fazer? Ó, só tem que entrar aqui, dessa maneira. Tá meio larguinho, né? Mas é assim mesmo. Opa. Assim, vai girando. Cuidado na hora de colocar aqui, né, gente? Assim, a frente, ó. Assim. E encaixa. Dessa forma. Aqui, se você achar por bem colocar um pouquinho mais de fibra, deixa eu colocar um pouquinho mais aqui nessa região. Aqui atrás é tudo certo. Só um pouquinho aqui pra dar uma melhorada aqui. Eu uso pincel velho para encher, que eu acho bem prático. Me ajuda muito. Não precisa nem uma ferramenta sofisticada, né, para fazer. Aí a gente dobra aqui um pouquinho desse tecido pra dentro, assim, pra ficar bem acabadinho. E continua
gente pode prender aqui com alfinete se quiser, para facilitar, que vai ter que ficar assim, ó, dessa forma. Ó. E aí é só passar o ponto invisível em volta. Deixa eu ter que trazer aqui um pouquinho para mim, para poder iniciar aqui. Para fazer essa costura eu vou usar esse tipo de linha. É uma linha para crochê dupla. Você pode usar a linha 10. É porque eu não tenho a linha 10 no tom de pele, nesse tom de pele. Mas eu de preferência a linha 10. Que combine com o tom de pele que você tiver. Essa aqui dá também. A agulha não pode ser grossa para não esgaçar a malha. Uma agulha comum. Uma agulha que tem... Eu gosto de usar essa daqui que ela é bem... O tamanho dela é prático, tem 7,5 centímetros. E fina. Mas agora eu vou ter que trazer um pouquinho pra mim só para eu dar início a essa costura aqui, viu, gente? Só um minutinho. Aqui. Dei início à costura. Eu vou passar uma vez, depois outra vez a costura para ficar bem direitinho. Mas esse início aqui você tem que posicionar essa costura assim. Trazer bem para perto assim. Dobrar aqui a pontinha para dentro, dessa forma. E continuar costurando com ponto invisível, assim. Pontos pequenos, delicados, para que fique bem bonito no final, né? Olha só, deixa eu puxar aqui. Olha a ideia, como vai ficando. Quanto menor o ponto, melhor fica, né? Vou fazer toda a costura em toda a volta do pescoço. E em seguida nós vamos articular perninhas, bracinhos. Vou só dar mais uns pontinhos aqui. E eu volto com a costura toda feita em volta. Assim. Então eu marquei com a caneta, fica mais fácil. Facilita muito essa marcaçãozinha. Porque as pernas não correm o risco de ficar uma maior que a outra, né? Assim. Vou usar a linha 10, que é a linha de pipa. Eu só não tenho ela da mesma cor. É uma pena. Ela vai ter que ser essa daqui mesmo. De novo. Acho aqui. Comecei pela parte de trás, saí aqui. Então aqui a parte da frente da perna vai ter que entrar aqui na parte da frente. Da mesma forma. Sair na parte da frente, vou ter que ir para a parte da frente da perna, vamos lá. Assim. Vamos para a parte de trás. Aqui. Sair aqui na parte de trás. Agora eu junto e amarro. Vou apertar de novo. Deixa eu dispensar minha agulha. Dá pra fazer de outra forma também, né? Você passa aqui dentro. Puxa tudo e passa aqui dentro. Né? Em vez de puxar e amarrar. Mas eu gosto muito de puxar e amarrar também, né? Mas dá pra fazer assim. Olha só. Tá do mesmo tamanho. A gente vai puxar
Vou dar uns pontos aqui pra travar. Eu gosto mais da outra maneira de dar o nozinho, eu acho mais prático. Mas vamos lá. Não sei se a minha mão tá tampando aí. Vou tentar não tampar. Mais outro ponto. Desde que não atrapalhe a articulação, né? Eita, o negócio é tão forte, tá saindo tudo do lugar aqui. Tá manchando tudo aqui. Muito cuidado. As linhas virem iguais, né? Que eu tô usando ela dupla. Ela fica por dentro. Deixa eu ajeitar meu cenário novamente. Aí. Olha só. Cuidado para não apertar demais, porque senão ela não vai ficar articulada, né? Se você aperta muito. Então, aqui como é que fica aqui o acabamento por dentro. Eu vou dar mais alguns pontinhos aqui só para garantir que vai ficar bem preso. E uma linha de pipa. Se você tiver uma linha que não quebre, no tom de pele da boneca é muito melhor, gente, que não aparece nada, né? Bem mais prático. Mas infelizmente eu só tenho essa nesse momento e é a única que vai aguentar sem quebrar. Aqui. Pronto. Então eu vou entrar aqui e sair em qualquer ponto só para não ficar com essa ponta de linha ali quando cortar. Pronto. Deixa eu cortar aqui a linha. Fazer assim pra linha sumir, né? Pronto, é isso aqui. Então fica bem direitinho, tá vendo? Agora os bracinhos, da mesma forma. Vou colocar uma linha maior, que tem que ter bastante linha pra não faltar linha quando você tá fazendo esse processo. Vou articular os bracinhos da mesma forma. Vamos os braços posicionar com o alfinete. Para conferir a altura deles aqui na boneca. Para não correr o risco de articular na altura errada, você pode riscar com a caneta de novo. E venho com a caneta aqui, faço uma marcaçãozinha aqui. Só para ter noção da altura certinha, não correr nenhum risco de ficar torto ou ficar errado. E aí eu tiro aqui meus alfinetes e eu tenho as minhas marcaçõezinhas, tá vendo? Pra altura certinha. Então da mesma forma que nós fizemos na perna. Eu vou começar na parte de trás do braço. Sair na parte da frente. Saio na frente, eu vou pra frente aqui. E saio na frente aqui também. É um pouquinho duro nessa parte aqui, porque a gente tá atravessando o pescoço. Não é muito duro não, dá pra passar numa boa, tranquilamente. Saí na frente aqui, vou parte da frente do braço. Vira as costas. Tô aqui na parte de trás do braço, venho pra cá.
fazer da mesma forma. E vamos puxar. Assim. Quanto mais você puxa, né? Olha só, fica bem firme. Eu vou fazer o acabamento aqui atrás da mesma forma. Mais alguns pontos. De novo. De novo, outro ponto. Só para garantir que não vai ficar frágil, né? Para não ficar fácil de se quebrar com o manuseio. A criança brincar, a criança normalmente tem as mãozinhas fortes e brincam de todo jeito, né? Então, vamos garantir que isso vai ficar bem firme. Agora eu enfio a agulha aqui e saio aleatório aqui, só para perder a linha aqui dentro. Ficar um acabamento certinho. Assim. Pronto. Então, bracinhos articulados também. E agora nós vamos encerrar dessa etapa de montagem do corpinho e vamos passar para as roupinhas. O cabelo vai ser num vídeo seguinte, e aqui a gente vai estar expondo o link aqui em cima, bem no final do vídeo, para que você possa acessar o link dos cabelos. Mas por enquanto vamos fazer a roupinha. Olha como ficou. Agora a gente vai fazer as roupinhas do nosso bebê. A blusa tem o peitinho da blusa. No molde tá descrito as medidas, que é só um retângulozinho. Eu tenho um retângulo aqui, assim. É só um retângulozinho com as pontinhas meio em trapézio. Então, no molde tem a medida de cima, tem a medida da altura e tem a medida aqui da parte de baixo. Tá exatamente assim. Tem 20 na parte superior, tem 22 na parte inferior, que dá, quando você corta, dá esse trapéziozinho aqui. E a altura tem 4. Então, você vai fazer o sanduíche. Não, na verdade não é sanduíche, não precisa colocar manta na parte da blusa, é só um forrinho, né? Um forrinho simples com esse tecido principal, direito com direito. Você vai costurar aqui no risco e aqui embaixo deixa aberto. Essas marcaçõezinhas aqui eu fiz aleatório só para eu encaixar aqui as minhas alcinhas, que eu vou estar encaixando as alcinhas aqui para depois amarrar umas fitinhas, né? Vou estar mostrando para vocês aqui como é que encaixa as fitinhas para depois você estar amarrando nos ombros. Então essa parte da blusinha vai costurar aqui. E tem uma mini sainha na blusa, né? Que é uma blusinha com uma sainha bem charmosinha, que é só uma outra tira de tecido, medindo 5 por 45. Você vai franzir ela depois para ficar nesse tamanho aqui e você vai costurar aqui. Então vou fazer esses passos. Essa daqui não é forrada, essa parte de baixo, você vai fazer a bainha dela normalmente, uma bainhazinha fina. E aqui em cima deixa sem bainha, que ela vai depois ser costurada com essa parte de cima aqui, né? Assim. Então, deixa eu só pegar as fitas que eu não peguei, para encaixar aqui, pra gente poder ir pra máquina. Peguei as fitinhas, são pedacinhos de 12 centímetros de fita.
para encaixar aqui nessas marcaçõezinhas que eu fiz. Eu venho aqui, abro, encaixo aqui a fita dessa forma e na marcação. Essas marcaçõezinhas já são o lugar certinho que a alça vai ter que ficar. Prendo com alfinete. O ideal aqui, gente, é uma fita de gorgurão. Ela tem 7 milímetros de largura. Tem que ser fininha assim mesmo. A de gorgurão é melhor. Na hora de você amarrar, ela segura melhor. Não fica soltando o tempo todo. É porque eu tô sem a fita de gorgurão fininha. Então você encaixou as fitas aqui nas alcinhas, né? São 4 dessa forma. Lá no molde tem essas medidas, como eu falei. E aqui, para a primeira alça, quando você seguir as medidas lá que estão, você vai criar seu próprio moldezinho assim. Aí você joga aqui da ponta 2 centímetros, bota uma alcinha de 7 milímetros. 5 centímetros e meio a outra alcinha de 7 milímetros, 3 centímetros a outra, 5,5 a outra e 2 centímetros lá no final para fazer a outra. Então são as marcações das alcinhas. Fica certinho na boneca depois. Preferencialmente de gorgurão ou outro material que tenha melhor atrito, né? Para não ficar saindo facilmente. Então eu vou costurar aqui em volta, desviro e a gente vai fazer o restante da roupinha. Olha só, já costurei, desvirei, ficou assim. Olha só as distâncias pra gente conferir aqui. Que aí você vai amarrar aqui depois, né, no ombro, assim. Então são essas as distâncias. Isso. Aqui. Agora a parte da saia da blusinha, o retângulo de 5 por 45. Já fiz a bainha. E agora eu vou franzir até chegar a esse tamanho aqui pra gente costurar a nossa blusinha, né? Faço um alinhavo aqui, ou uma costura máquina com pontos bem largos e depois puxa e franze. Então esse passo é só franzir, encaixar ali e costurar. Esse é o resultado da blusa, depois que a gente franziu aquela tirinha de tecido e colocou aqui, né? Costurou aqui na barra, ficou assim o resultado. E aí a gente veste aqui. Assim, dessa forma. Aqui atrás, você pode fazer assim, deixar dessa forma aqui. E aqui a gente pode colocar um botãozinho ou um velcro. Eu vou prender aqui com o alfinete, só pra gente ter ideia. Fica assim mesmo. Cruza aqui, ó. Tá vendo? E amarra aqui a alcinha. Para 2 lacinhos, né? Como aqui. Essa fitinha aqui é de gorgurão, ela é bem melhor para você trabalhar do que a de cetim. Mas só tinha essa, vai essa mesmo. Então dá 2 lacinhos aqui nas alcinhas, né? Fica assim a blusinha. Você pode deixar dessa forma mesmo se quiser. Se você quiser ela mais pra cima um pouquinho, você só faz isso e marca aqui o lugar do botão dessa forma aqui. Aqui. Pra não ficar folgado assim, você pode pôr um elástico aqui na frente. Dessa forma aqui. Você pega um pedacinho de elástico e põe aqui. Pequenininho um pedaço de elástico, você vem aqui, prende a ponta dele aqui e puxa bem,
Com ele esticado assim, você passa um zigue-zague em cima, até aqui. Pedacinho só para tirar aquele efeito feio que fica atrás assim, sobrando. Então quando você faz isso, né, prende a pontinha dele aqui com a máquina, estica todinho e passa o zigue-zague, que dá, tira aquele efeito. Nessa daqui eu fiz assim, dessa forma, o elástico aqui, ó, só na parte da frente, aí tirou aquele efeito sobrando. Mas você pode fazer dessa forma aqui, como eu falei, né? De deixar ela como se fosse uma costa nua, digamos assim. Deixa ela cruzadinha aqui embaixo, que tira também esse efeito feio. Tira aqui uma parte dele, tá vendo? Se você deixar dessa forma aqui. Fica a seu critério também. A fraldinha, como eu já expliquei antes, né? O sanduíche de tecido de forro, tecido principal, direito com direito e manta. Risco meu molde, costurei toda a volta e deixei aberto aqui para desvirar. Assim. Vou desvirar aqui rapidamente para a gente mostrar o efeito. Assim de desvirar, só a ajuda aqui da tesoura para poder estar desvirando. Muito cuidado para não furar, já que eu vou usar tesoura, mas você pode usar outra ferramenta também se você tiver. Pincel, fundo do pincel, palito sempre me ajuda muito também. Mas isso aqui, cuidado para não desvirar errado, né? O forro fora do lugar. Desvira bem direitinho, faz bem os cantinhos. Se quiser passar um ferro, você passa, para ficar bem assentadinho as costuras. Aqui é a aberturinha que ficou, né? Passa um ferro que assenta bem, fica bem direitinho aqui. Aqui é necessário elástico também, pelo mesmo caso da blusa, para não ficar feio. Então a gente vai botar elástico aqui na parte de trás, que ela fica bem ajustada ao corpinho quando a gente põe os elásticos. Da mesma forma, um pedacinho de elástico, você prende aqui, estica bem e costura com pontos zigue-zague. Aqui na frente um pouquinho também. Aqui tem 10 centímetros de elástico, mas pode ser até menor, mas deixa um pouquinho maior para você poder segurar. Aqui, puxa até aqui. Tem as marcações no molde. Não nesse, mas no molde que vai para vocês, disponível, eu marquei aqui. Na verdade, esse tá até marcadinho aqui, ó. O elástico aqui. Para você ter ideia do tamanho do elástico. Na frente, você pode deixar por último sem colocar e testa lá. Se você ver que dá pra ficar sem colocar, você não precisa colocar. Mas se precisar, você coloca um pedacinho aqui também. Dessa forma. Assim. Porque se a gente não coloca o elástico, deixa eu prender aqui com o alfinete para explicar. Ela não dá um efeito legal quando você não põe o elástico. Fica assim, tá vendo? Olha só. Fica folgado. Então o elástico vai trazer isso pro corpinho. Aqui também. Dá esse efeito aqui. Fica bem melhor. E os botões, aqui na lateral, velcro, se você tiver os botões tic-tac, que são esses, né, de pressão, também, fica assim. Essa aqui tá meio surradinha, que é da minha filha.
Ela usa para brincar, brinca bastante. Então é isso. Então é essa a proposta de hoje, né? Essa bonequinha com inspiração Waldorf. Espero que vocês tenham gostado, que façam, né? Quando fizerem suas bonequinhas, se puderem compartilhar, nos marcar para a gente ver o trabalho de vocês. É muita alegria que a gente tá passando os moldes, né? Está passando para vocês um pouquinho do que a gente quebra muito a cabeça para a gente aprender. A gente tem o prazer de dividir com as amigas, com as colegas, né? Com as pessoas que estão iniciando também, porque eu sei da dificuldade que eu tive lá no início. Eu enfrentei muita dificuldade de algumas coisas mesmo, então assim, o que eu puder estar ajudando, eu ajudo, né? Eu, infelizmente não posso estar o tempo todo conversando com vocês, estar conectado o tempo todo, mas na medida do possível a gente vai tirando dúvidas, vai esclarecendo o que a gente puder, tá? Vai aparecer aqui na tela o link dos cabelos, que a gente vai estar passando os cabelos também, mas é um outro vídeo para não ficar muito longo, então tem um link aqui em cima, vocês podem estar clicando e ir direto pro vídeo dos cabelos, certo, gente?